Olá, meus queridos, bem-vindos de volta, né? Especificamente na nossa aula de hoje, dando continuidade, né, aos nossos recursos trabalhistas, nós vamos conversar sobre o recurso ordinário, como vocês conseguem ver aí no slide na tela, beleza? Gente, quando nós falamos do recurso ordinário, eu gosto muito de fazer uma comparação que, embora não seja a mais correta tecnicamente, mas que ajuda muito vocês, tá? O recurso ordinário na esfera trabalhista, ele é muito similar à apelação na esfera civil, tá? Como nós conversamos, né, na nossa aula de teoria geral dos recursos, vocês viram que os recursos que têm natureza ordinária, eles podem impugnar tanto matéria fática como matéria jurídica, matéria de direito. Então, o meu recurso ordinário, ele não tem fundamentação vinculada. Ele pode, né, impugnar qualquer aspecto da decisão, beleza? Gente, quando nós falamos no recurso ordinário, olho aí na tela comigo, o recurso ordinário, ele é cabível em duas hipóteses. E essas duas hipóteses, elas estão presentes no artigo 895 da CLT. A primeira hipótese de cabimento é das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Gente, essa é a hipótese mais comum, tá? É quando eu tenho uma sentença proferida ali em primeiro grau. Dessa sentença proferida em primeiro grau, cabe um recurso ordinário para buscar o quê, gente? Para buscar a modificação dessa sentença impugnada ou até mesmo a anulação dessa sentença impugnada, caso entenda-se que haja algum tipo de erro em procedimento, tá? A outra hipótese, gente, de cabimento do meu recurso ordinário é das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, também no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Gente, essa segunda hipótese aqui de recurso ordinário é contra as decisões definitivas ou terminativas dos TRTs, dos Tribunais Regionais do Trabalho, em ações de sua competência originária, ou seja, naquelas situações em que a lei determina que as ações devem ser ajuizadas diretamente nos TRTs. Essas ações, elas não são de competência das varas do trabalho, tá? Como exemplo aqui, gente, nós temos duas situações, a ação rescisória e o mandado de segurança. Tanto a ação rescisória quanto o mandado de segurança são de competências originárias do TRT, tá? Até a súmula 158 do TST determina que é de competência originária do TRT o recurso ordinário em face, gente, me desculpa, até, né, a súmula 158 determina que, da decisão do TRT em ação rescisória, cabível é o recurso ordinário para o TST. Aqui, gente, a gente tem que ter uma atenção, tá? Quando a gente analisa, voltando aqui, o artigo 895, na hipótese, gente, do inciso 2, que diz que cabe recurso ordinário, que cabe RO das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, a competência para julgar esse RO vai ser do TST, porque nesse caso, como a competência originária é do TRT, a competência acima do TRT é a do TST. Já na hipótese do 895, inciso 1º, a competência para apreciar, para julgar esse recurso ordinário, vai ser do Tribunal Regional do Trabalho. Ok, meus amores? Gente, seguindo aqui nosso slide, eu coloquei uma atenção para vocês, tá? Coloquei aqui que vale a gente lembrar que das decisões interlocutórias, a regra é que elas não são impugnáveis de imediato, não é isso? Então, em regra, não cabe recurso das decisões interlocutórias no processo do trabalho, elas são irrecorríveis, tá?
Porém, há duas situações que estão presentes lá da súmula 214, não é isso? Que é o caso de decisão interlocutória do juiz do trabalho, que acolhe a exceção de incompetência territorial e remete os autos para juízo subordinado a outro TRT, ou então, no caso de decisão interlocutória do juiz, que remete os autos para outro tipo de juízo, por exemplo, remete os autos para a esfera civil. Nesse caso, gente, por ser uma decisão terminativa do feito ali naquele tribunal, ali naquela competência material, é sim cabível um recurso ordinário, tá? Bastante atenção nessas hipóteses aqui para a gente não esquecer, ok? Gente, conversando agora um pouquinho sobre a estrutura do meu recurso ordinário, eu já havia comentado isso com vocês em sala e volto a comentar, tá? A partir do recurso ordinário, nós vamos ver isso também no recurso de revista. Nós vamos ver que a partir de agora, os nossos recursos, eles vão ser compostos por duas folhas, né? A primeira, que nós chamamos de folha de rosto, que vai ser dirigida ao juízo que proferiu a decisão, tá? E a segunda folha, nós vamos chamá-la de folha de razões. E ela vai ser endereçada ao tribunal que é competente para julgar o recurso. Beleza? Gente, quando nós falamos especificamente na minha folha de rosto, tá? Nós já acabamos de ver, eu acabei de falar para vocês, que a folha de rosto, ela é dirigida ao juízo ACO, ela é dirigida àquele que proferiu a decisão. A folha de rosto, gente, ela tem apenas um objetivo, que é demonstrar ali ao juízo ACO que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos. Então, gente, na folha de rosto, apenas se descreve ao juízo ACO, apenas se demonstra ao juízo ACO que estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Ué, Carol, peraí. Então, na folha de rosto, em nenhum momento eu vou adentrar no mérito do meu recurso? Não. Sabe por quê, gente? Porque quem julga mérito é o meu juízo ad quem, não é isso? Que no caso em tela, vamos pensar que nós estamos interpondo um recurso ordinário em face de uma sentença proferida pelo primeiro grau, vai ser o Tribunal Regional do Trabalho. Lembra, gente, que eu comentei com vocês que é feito um duplo juízo de admissibilidade e que esse primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ACO? Então, a minha folha de rosto, gente, ela corresponde ao meu primeiro juízo de admissibilidade. Por isso que ela é endereçada àquele que proferiu a decisão, por isso que ela é endereçada ao meu juízo ACO. E por isso que a única coisa que deve constar na folha de rosto, o único objetivo da parte do recorrente com a folha de rosto é demonstrar que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, legitimidade, capacidade, interesse processual, tempestividade, depósito, custas, regularidade de representação, entre outros, tá? Gente, a partir do momento que o juízo ACO, tá? Ele verifica que foram presentes, que foram preenchidos os pressupostos, o juízo ACO, ele recebe o recurso e ele abre vista a outra parte, então ele abre vista ao recorrido para apresentar as contrarrazões no prazo de 8 dias. Isso, gente, está determinado pelo artigo 900 da CLT. E, em seguida, ele remete esses autos para o juízo ad quem. O juízo ad quem ele vai realizar o quê, gente? Uma segunda análise dos pressupostos de admissibilidade, não é isso? Além disso, vai analisar também o mérito do recurso. Beleza? Gente, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como será feita a nossa folha de rosto, tá? Gente, a folha de rosto, na verdade, ela é muito simples. E a folha de rosto, ela é muito similar nos demais recursos que nós vamos ver, tá?
eu vou colocar que foram preenchidos os pressupostos recursais. Então, nessa folha, gente, eu tenho que, primeiro, destacar a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tá? Lembrando que eu não preciso detalhar a forma como cada um desses pressupostos recursais foram preenchidos, apenas detalhar o depósito recursal e as custas processuais, se for o caso, porque nós sabemos que há situações em que não há necessidade de recolhimento do depósito recursal, nem tampouco há necessidade do recolhimento das custas processuais, tá? Depois disso, gente, que você detalhar, ali no final, nos requerimentos, você vai requerer o que o artigo 900 te ensina, tá? Primeiro, você vai requerer que este recurso, né, que está sendo interposto, nós vamos ver no próximo slide, que ele seja recebido, não é isso? Depois, nós vamos requerer que seja intimado o recorrido para apresentar as contrarrazões e, posteriormente, nós vamos postular a remessa desses autos ao juízo ad quem, ok? Tranquilo, gente? Então, amores, vamos dar uma olhadinha aí no slide, tá? No detalhamento, no exemplo que eu trouxe para vocês da nossa folha de rosto. Gente, como vocês podem perceber, assim como toda peça, nós vamos começar com o endereçamento, não é isso? Chegando um pouquinho mais para frente aí dos slides, eu detalhei para vocês como deve ser feito este endereçamento, tá? Gente, o endereçamento é feito ao juízo ACO, não é isso? Portanto, nós temos que prestar atenção. Se o meu caso concreto, se o meu caso ali prático apresentado refere-se a uma hipótese do 895, inciso 1º, né, de uma decisão terminativa da vara ou juízo, o meu juízo ACO será o quê, gente? Esse juiz do trabalho. Mas caso a minha decisão a ser impugnada seja a hipótese do 8952, em que o TRT está agindo na sua competência originária, o meu juízo ACO que proferiu essa decisão vai ser o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Passando, gente, né, da minha qualificação, do meu endereçamento, eu pulo para a minha qualificação, como vocês conseguem ver aí do nosso slide, tá? Gente, na minha qualificação, a qualificação é bem simples, tá? Haja vista que vocês devem lembrar que tanto o recorrente quanto o recorrido já compareceram ao processo, eles já se manifestaram nos autos. Então, não há mais aquela necessidade de trazer uma qualificação completa das partes, tá? Então, nas outras peças que a gente utilizava, qualificação e endereços completos, agora a gente pode substituir para o já qualificado nos autos em epígrafe, tá? Agora, as minhas partes também vão ser denominadas por outro nome, nós vamos chamá-las de recorrente e recorrido. Lembrando, gente, que a gente interpõe o recurso ordinário em face de uma decisão, não em face do recorrido. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, fulano de tal, recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com fulano de tal, ciclano de tal, recorrido, também já qualificado nos autos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no artigo 8895, inciso 1º. Aqui eu estou dando o exemplo para vocês mais comum, não é isso? Que é quando nós temos um recurso ordinário em face de uma decisão terminativa da vara ou juízo, interpor recurso ordinário, tá? Gente, o recurso ordinário, ele está sendo interposto para o juízo ad quem? Embora aqui nós estamos, né, endereçando a folha de rosto ao juízo ACO. Então, eu coloco aqui, interpor recurso ordinário, aí vocês podem complementar em face da decisão proferida por este douto juízo para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da XX região. Beleza? Enderecei, qualifiquei.
E agora eu vou passar a redigir propriamente dita a minha folha de rosto, tá? Como eu disse a você, gente, o objetivo da minha folha de rosto é demonstrar que os pressupostos de admissibilidade foram cumpridos, não é isso? A FGV, ela não exige que se dê destaque, ela não exige que se demonstre como todos os pressupostos recursais foram preenchidos. Porém, ela exige do candidato que destaque ali no seu RO o preparo, que seria o depósito e as custas recursais, tá? O que nós vamos demonstrar aqui, gente? Nós vamos apenas mencionar, tá? Que a legitimidade, que a capacidade, que o interesse processual, que a tempestividade e que a regularidade de representação foram devidamente preenchidos. Então, em relação ao meu LCIPTRR, vocês vão acabar decorando isso, tá? LCIPTRR, basta afirmar que eles estão presentes, ok? Porém, gente, em relação ao meu depósito recursal e as minhas custas processuais, quando for necessário, tá, para a interposição daquele recurso, eles terão que ser detalhados, tá? Gente, quando nós falamos do depósito recursal, vocês já sabem, né? A gente teve aquela aula de teoria geral dos recursos, que o depósito recursal ele tem natureza de garantia do juízo, não é isso? Por isso que ele é realizado apenas pelo reclamado, empregador ou tomador de serviços. O reclamante, gente, ele jamais fará depósito recursal. Também não há que se falar em depósito recursal quando for apenas uma ação declaratória ou então que indique apenas uma obrigação de fazer, tá? Então, se quem está interpondo o recurso é o reclamante empregado, gente, a necessidade de pagamento de depósito recursal, não há a necessidade. Então, nesse caso, você não precisa nem abrir um tópico explicando que não há a necessidade do depósito recursal, basta apenas nem comentar desse depósito recursal. Só para a gente dar uma relembrada, né, gente, já que o nosso objetivo aqui é sempre aprender, é sempre relembrar, vamos relembrar que o depósito recursal, ele é exigido para a interposição de quais recursos? Do recurso ordinário, do recurso de revista, dos embargos ao TST, do recurso extraordinário, recurso ordinário em ação rescisória e também para o agravo de instrumento, tá? Lembrando que no agravo de instrumento eu tenho uma diferença, porque no agravo de instrumento o depósito deve ser realizado no valor da condenação ainda não depositado, até o limite ali do teto estabelecido pelo TST, tá? Gente, o TST, ele atualiza os valores do teto sempre no dia 1º de agosto de todos os anos, tá? Naquela nossa aula lá de teoria geral dos recursos, eu falei para vocês qual é o valor atualmente ali, né, do meu depósito recursal, beleza? Lembrando também, gente, que no caso do agravo de instrumento, o limite máximo do depósito, ele é diferente dos demais recursos, tá? O reclamado, ele tem que depositar o valor da condenação ainda não depositado até o limite de 50% do valor do depósito do recurso que ele quer destrancar, tá? E, assim como eu falei com vocês, só há necessidade de pagamento de depósito recursal quando nós falamos de condenações em pecúnia, não é isso? Por isso que em ações declaratórias, em ações de obrigações de fazer, tá? Não há necessidade de depósito recursal. Lembrando também que nos moldes do 899, parágrafo 10, são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, tá? As entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial, tá? Além desses, gente, também são isentos a massa falida e a fazenda pública. Então, União, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações públicas
também não pagam o depósito recursal, ok? Gente, em relação ao depósito recursal, eu não vou me alongar aqui, tá? Porque naquela nossa aula de que nós falamos sobre a teoria geral dos recursos, nós falamos sobre o depósito recursal, não é isso? Então, eu ensinei para vocês qual é o valor a ser depositado do depósito recursal, que o máximo é sempre o valor da condenação, que o depósito ele pode ser realizado e comprovado no prazo do recurso, ou seja, no caso do recurso ordinário, em 8 dias, né? Mesmo que esse recurso tenha sido interposto antes, tá? Só que no caso do agravo de instrumento é diferente, o depósito ele deve ser feito no ato da interposição do recurso. E nós vimos também que em caso de recolhimento insuficiente do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso agora, né? Se concedido o prazo de 5 dias, que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC, o recorrente não complementar o valor devido, tá? Então, gente, nós não vamos nos alongar em relação ao depósito recursal, beleza? Ali na folha de rosto, você tem que apenas constar 3 informações necessárias: o valor do depósito, tá? O prazo do recolhimento do depósito e falar que a guia de recolhimento encontra-se em anexo nos moldes da súmula 245 e 426 do TST. Daqui a pouquinho eu vou colocar aí para vocês no slide a folha de rosto propriamente dita, e aí eu vou mostrar para vocês como determinar isso, tá? Além do depósito recursal, o preparo ele também inclui as custas processuais. Nós também conversamos sobre custas processuais naquela nossa aula de teoria geral dos recursos, mas não custa dar uma relembrada, tá? Gente, atentem-se para o fato que as custas processuais, elas são pagas pela parte vencida, tá? Ali na fase de conhecimento. Então, quando o reclamante não ganhar nada, né? Esse é o exemplo que eu sempre falo para vocês, ele será vencido e ele terá que recolher custas. Por outro lado, se o reclamado perder qualquer pedido, ele será vencido e aí ele terá que recolher as custas, tá? Qual que é o valor, gente, que o vencido paga a título de custas? É o valor de 2% sobre o valor da condenação, tá? Se não houver um valor da condenação, lembra que a gente comentou isso na aula de teoria geral dos recursos, o valor será de 2% sobre o valor da causa. Claro que tem um valor mínimo, que é de R$ 10,64. Então, se esses 2% forem inferior a R$ 10,64, o que é muito difícil, paga-se no mínimo R$ 10,64, e há também um valor máximo de custas, que é o valor de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, como determina o artigo 789 da CLT, tá? Quando, gente, que essas custas elas serão recolhidas, tá? Gente, se a parte vencida recorrer, tá? Que é o objetivo aqui do meu recurso ordinário, ela terá que recolher as custas ali no prazo do recurso, tá? Se ela decidir por não recorrer, nos moldes lá do 789, parágrafo 1º, as custas elas vão ser recolhidas ao final, ok? Eu até trouxe 2 exemplos aqui para vocês, né? O exemplo A, em que eu tenho uma sentença parcialmente procedente, e um exemplo B, tá? No meu exemplo A aqui, gente, eu tenho uma sentença, né? Parcialmente procedente, em que o reclamado é a parte vencida. O RO é interposto pelo reclamante, que é empregado, como reclamado, que é o vencido, e o recorrente é o reclamante, ele não precisa recolher custas, e por ele ser um reclamante empregado também, ele não precisa pagar o depósito recursal, por isso que você não precisa nem mencionar o preparo na folha de rosto, tá? Já na hipótese do exemplo B, se o recorrido vencido é beneficiário da justiça gratuita, nesse caso também não há necessidade de recolher custas, porém, nesse caso específico, convém justificar, tá? Então, você coloca lá na folha de rosto
que não houve recolhimento das custas processuais, porque, haja vista que o recorrente era beneficiário da justiça gratuita, não havia essa necessidade de recolhimento. Ok, meus amores? Então, lembrem-se, quando for necessário pagar o depósito recursal, eu abro o tópico e demonstro que foi recolhido esse depósito recursal. Quando não for necessário nem pagar o depósito recursal, nem as custas, eu simplesmente não menciono, a não ser o caso do benefício da justiça gratuita. Lembrando que a jurisprudência tem tido o entendimento que a justiça gratuita ela não abarca o depósito recursal, mas abarca, sim, apenas as custas, ok? Gente, como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe para a gente um exemplo da folha de rosto, tá? Então, aqui, ó, vocês percebem, né, o endereçamento, depois a minha qualificação, e aí eu falo, encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, não é isso? Dentre os quais destacam-se, e aí vocês vão destacar o meu LCIPP-RR, né? Então, você vai colocar, dentre os quais destacam-se a legitimidade, a capacidade, o interesse processual, a tempestividade, a regularidade de representação, ponto. Além deles, e aí vocês vão abrir um tópico específico para o depósito recursal e para as custas processuais. Lembrando que aqui no depósito eu tenho que colocar recolhido no valor de tanto, né, na data tal, conforme guia anexa, e as custas processuais a mesma coisa, recolhido no valor tal, correspondente a 2% da condenação, consoante guia anexa. Beleza? Ah, Carol, eu não sei o valor. Ah, Carol, não sei a data do recolhimento. Nesses casos, eu posso fazer o quê? Deixe aqui, tá? No valor XX, a não ser que o enunciado te traga algum tipo de informação com a qual você possa trabalhar. Beleza? Aí você termina falando, né, diante do exposto, lembra que eu ensinei para vocês, primeiro você vai requerer o recebimento do presente recurso, depois vai requerer a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao RO no prazo de 9 dias, como está disposto lá no artigo 900 da CLT, e a posterior remessa, no nosso caso aqui, o nosso exemplo é o 8951, então a remessa ao juízo é de quem? Que no nosso caso vai ser o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da XX Região. Beleza? Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, né? Número tal, XX. Beleza? Gente, terminamos a nossa folha de rosto. A nossa folha de rosto ela é muito tranquila, tá? E agora nós vamos passar a tratar da nossa folha de razões. Beleza? Gente, eu costumo dizer que a nossa folha de razões do recurso ordinário, ela é muito similar a uma contestação, tá? Vocês vão perceber que a estrutura da minha folha de razões de um recurso ordinário lembra muito ali a minha defesa trabalhista. Só que na minha defesa trabalhista, eu vou impugnar a reclamação trabalhista, não é isso? Todos os pedidos ali daquela reclamação trabalhista. Já aqui, no meu recurso ordinário, eu vou impugnar a decisão terminativa, tá? No caso do nosso exemplo, que foi proferida pela vara do trabalho, ok? Gente, quando nós falamos na folha de razões do recurso ordinário, ela pode ser composta dessas 4 situações, assim como na minha defesa trabalhista. Preliminares de mérito, prejudiciais de mérito, essas duas apenas se houver a necessidade, e mérito e requerimentos finais eu sempre terei, tá? Eu vou começar a minha folha de razões também, gente, como uma petição normal. Então, eu vou endereçar e eu vou qualificar antes de passar a análise das preliminares de mérito ou das prejudiciais de mérito, se houver, beleza? O meu endereçamento, não é isso, gente? Como nós já vimos, é ao meu juízo ACO, não é isso? Nas minhas folhas de razões, o meu endereçamento é ao TRT, no caso, né, das circunstâncias do 8951 da CLT, ou ao TST, nos casos das circunstâncias do 895, inciso 2, não é isso? Na minha CLT.
beleza? Vocês vão perceber aqui, ó, no exemplo que eu trouxe para vocês, que o nosso exemplo utilizado é do 8951. Então, eu tenho aqui egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Vamos pensar que foi uma decisão proferida em Betim. Então, ela é destinada ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da terceira região, que é o tribunal competente pelo Estado de Minas Gerais, beleza? Logo após, você solta, né? Você pula duas linhazinhas e você vai escrever razões do recurso ordinário, beleza? E aí você vai se apresentar ali ao juiz, demonstrar, né, no nosso caso, aos embargadores, demonstrar a razão daquele recurso ordinário. Então, você escreve: a respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma, ok? Gente, aqui não há a necessidade de qualificar as partes na minha folha de razões, tá? E também não há mais a necessidade de demonstrar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, tá? Tanto a minha qualificação quanto demonstrar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade já foi feito na minha folha de rosto, beleza? Então, aqui na minha folha de razões, eu tenho apenas que endereçar ao juízo ad quem, demonstrar que, a partir de agora, aquilo trata-se de uma razões de recurso ordinário e iniciar o meu recurso ordinário, né? Demonstrando que a respeitável sentença, a respeitável decisão não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma, tá? A partir daí, nós vamos passar a análise das preliminares de mérito, se houver, ok? Gente, nós sabemos, né? Nós estudamos as preliminares de mérito e nós sabemos que o meu recurso ordinário, ele pode ser interposto tanto para a correção de o que nós chamamos de erro injudicando, quanto para a correção do erro improcedendo. Então, o meu recurso ordinário, ele pode ter duas finalidades. A finalidade de reformar a decisão, não é isso? Corrigindo o que se entendeu como injustiça, corrigindo, né, aquilo que entendeu-se que o juiz julgou mal, né, reexaminando fatos e provas, mas também o meu recurso ordinário pode ter a necessidade, o objetivo de anular a sentença, tá? Assim, gente, como na nossa defesa trabalhista, tá? Só colocar aqui no slide correto para vocês irem me acompanhando, tá? Assim, gente, como na defesa trabalhista, as preliminares de mérito do RO, elas estão também relacionadas com nulidades processuais. Estão relacionadas ali com o que nós chamamos de vícios do processo, que vão ensejar a nulidade da decisão proferida. Então, quando nós falamos da preliminares de mérito, nós estamos relacionando com o erro improcedendo e não com o erro injudicando. Portanto, gente, aqui as alegações do recorrente em preliminar de mérito vão versar exclusivamente sobre matéria processual. Nas preliminares de mérito não se discute o mérito, por isso que chama preliminar de mérito. É aquilo que eu analiso antes do mérito, e se as preliminares de mérito forem julgadas procedentes, não há nem a necessidade de se analisar o mérito, tá? Gente, o que o recorrente ele vai requerer ali no tópico da preliminar de mérito? Primeiro, a nulidade da sentença, né? E, após a nulidade da sentença, ele vai requerer o retorno dos autos ao juízo ACO ou julgamento do processo no estado em que ele se encontra, nos moldes, gente, do artigo 1013, parágrafo 3º do meu CPC, tá? Gente, são exemplos mais comuns de preliminares de mérito, podem ser todas aquelas hipóteses, tá? Que nós vimos lá na defesa processual, mas o mais comum, como eu já determinei para vocês, são a nulidade de citação e o cerceamento de defesa, tá? Aqui no slide, gente, eu trouxe para vocês um exemplo de preliminar por cerceamento de defesa. Lembrando que aqui no meu recurso ordinário, assim como todas as nossas outras peças,
eu também vou utilizar aquele meu silogismo do fato, fundamento e pedido, tá? Eu trouxe aqui para a gente um exemplo de cerceamento de defesa. Olha o meu fato. Lembra que fato eu copio do caso concreto, não é isso? O reclamante postulou o adicional de horas extras e, para comprová-las, levou 2 testemunhas em audiência. O juiz indeferiu a sua oitiva por estarem litigando contra o reclamado sobre protestos daquele. É o fato, você não inventou, está lá no caso prático para você. Agora você vai fundamentar. Segundo a súmula 357 do TST, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Tal indeferimento da prova implica o cerceamento de defesa e, portanto, violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Diante do exposto, aí você vem aos pedidos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo ACO, a fim de que, qual que é o seu objetivo aqui? É que seja reaberta a instrução para que se ouça aquela testemunha, não é isso? Então, você vai requerer isso, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a oitiva da testemunha. Beleza? Lembrem-se, gente, que após terminar um tópico de preliminar, assim como na defesa, lembra que eu falei com vocês que era bastante similar, né? Eu vou requerer que, sucessivamente, caso não seja colhida preliminar, requer a análise dos demais itens a seguir. Beleza? Lembrem-se disso, né? Lembrem-se também, gente, nós conversamos lá na fase da defesa processual, lembra disso? Que se, gente, essa preliminar de mérito, né, se for matéria de ordem pública que está sendo arguída pela primeira vez no processo, tá? Como seria o caso, por exemplo, de uma incompetência absoluta, de dispendência de coisa julgada, o pedido nem é o retorno dos autos ao juízo ACO, mas a extinção da ação. Porém, entretanto, né, se a matéria de ordem pública já tiver sido abordada na sentença, o pedido de reforma da decisão deve ser feito no mérito, porque, embora se trate de uma preliminar de mérito, foi abordado na sentença. Essa não seria uma hipótese de erro em procedendo, mas sim de erro em judicando, não é isso? O juiz ele chegou a julgar, né, essa questão, essa matéria de ordem pública, mas ele julgou mal, tá? Então, se já tiver sido tratado na sentença, ainda que se relacione com matérias processuais, ocorre um erro em judicando e não um erro em procedendo, então ela deve ser tratada lá no mérito do recurso, beleza? É muito simples, tá, gente? Não tem mistério. Se essa matéria processual foi tratada em sentença, eu discuto lá no mérito. Se ela não foi tratada em sentença, se ela está sendo arguída pela primeira vez, eu vou discutir como preliminar de mérito, ok? Gente, passando as preliminares de mérito, eu não estou me alongando, vocês percebem isso, porque é exatamente igual lá na minha defesa trabalhista. Então, quem ainda tem dúvida em preliminar de mérito, em prejudicial de mérito, volte àquela nossa aula de defesa trabalhista, volte no caderno, volte nos slides, tá? Nós estamos aqui apenas fazendo uma revisão necessária para o meu recurso ordinário, tá? Gente, especificamente aqui, em relação às minhas prejudiciais de mérito, vocês lembram que as prejudiciais de mérito, elas se relacionam, elas englobam os assuntos relacionados à prescrição e decadência, não é isso? Lembrando que se a prescrição ou a decadência forem acolhidas, ela vai obstar, ela vai impedir a análise do mérito, vai impedir a análise do direito material. Por quê? Porque vai levar à extinção do meu processo com resolução do mérito, tá? Tanto o reclamado quanto o reclamante poderão, né, tratar da prescrição ali na prejudicial do mérito. Gente, certamente o reclamante, ele não vai arguir pela primeira vez a prescrição em sede de recurso ordinário, não é isso? Mas ele poderá postular ali a reforma da sentença que acolher mal a prescrição. Ou seja, a sentença determinou que algum pedido estava prescrito, tá? E aí o meu reclamante pode, em sede de recurso ordinário, o quê?
determinar, requerer que seja revista aquela prescrição por entender que o juiz julgou mal, tá? A gente pode dar, por exemplo, né, o exemplo de uma situação de uma sentença em que o juiz acolhe uma prescrição bienal, extinguindo o processo com resolução de mérito. Aí, em prejudicial de mérito, no recurso ordinário, o reclamante ele pode arguir que não decorreu 2 anos entre a extinção do contrato de trabalho e o ajuizamento da ação. O objetivo ali do reclamante vai ser o quê, gente? Afastar o acolhimento da prescrição e a consequente extinção do processo, tá? Por outro lado, gente, se eu tiver uma sentença que não acolheu essa prescrição bienal, o reclamado pode interpor um RO requerendo o acolhimento dessa prescrição bienal ou quinquenal, tanto faz, se ele entender que é o caso, tá? Lembrando, gente, que nos moldes da súmula 153, tá? O reclamado pode sim arguir a prescrição pela primeira vez em sede de RO, tá? A súmula 153, ela fala, não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária, mas lembrem-se que na Justiça do Trabalho, a instância ordinária compreende tanto o juízo de primeiro grau, bem como os tribunais regionais do trabalho, tá? Coloquei aqui para vocês exatamente esses exemplos que eu falei, né? Agora no vídeo. Eu ia falar em sala de aula, mas é como se fosse, tá? Trouxe aqui também, gente, um exemplo de como requerer, tá? A prescrição. Eu trouxe aqui no slide um exemplo exatamente da prescrição bienal. Mais uma vez, nós vamos utilizar o fato, fundamento e o pedido. Trouxe aqui para gente. O juiz acolheu a prescrição bienal, muito embora a reclamatória trabalhista tenha sido ajuizado antes de decorrido 2 anos do término do contrato de trabalho. É o fato. A sentença não merece ser mantida, pois, consoante os artigos 7º, gente, mesma fundamentação da defesa. Estão lembrados? Artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e artigo 11, inciso 1º da CLT, além da súmula 308, inciso 1º do TST, a ação contra acréditos resultantes das relações de trabalho prescreve 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ocorre que é de apenas 1 ano, aqui, né? Claro que esse é o exemplo do caso concreto para vocês, o lapso temporal entre a extinção do contrato de trabalho e a propositura da reclamação trabalhista. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, a fim, né, você que está como reclamante, prestem atenção, de que seja afastada a prescrição bienal. Se você estivesse pelo reclamante, pelo reclamado, você iria requerer o quê, gente? A reforma da sentença para o acolhimento da prescrição bienal e, consequentemente, a extinção do processo com resolução do mérito, tá? Como no nosso exemplo aqui nós estamos pelo reclamante, você vai requerer que seja afastada a prescrição bienal e lembrem-se sempre de pedir sucessivamente. Sucessivamente requer também a análise do mérito, beleza? E aí, então, gente, nós entramos na terceira parte, né, do meu recurso ordinário. Essa parte sempre tem, não tem como fugir. Lembrem que preliminares de mérito e prejudicial de mérito é apenas se houver, tá? Mas o meu mérito, ele sempre existe, tá? Vou deixar para a gente conversar sobre o mérito na nossa videoconferência, tá? Onde também eu vou fazer o espelho da nossa primeira reclamação trabalhista. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a nossa videoconferência. Até mais.